This is Growthaholics. This is Growthaholics. Olá, eu sou o Pedro Van Gertner, CEO da Ace Ventures, e você está ouvindo o Growthaholics, o podcast onde a gente fala de inovação e empreendedorismo de forma prática e aplicável. A gente quer acelerar o seu negócio a cada episódio. Nosso objetivo aqui não é trazer uma fórmula mágica, mas transformar você em uma verdadeira Growthaholic, uma pessoa viciada em crescimento, tanto na vida pessoal quanto profissional. E se você curte o nosso podcast, avalie com 5 estrelas na plataforma que você utiliza. Isso ajuda a mais pessoas conhecerem o nosso conteúdo e, de quebra, ajuda cada vez mais empreendedores. Hoje é um papo entre nós dois aqui, você que está ouvindo e eu que estou falando. Eu quero discutir um tema que faz parte da realidade de todo empreendedor. Sinais que você não está vendo ou que estão na sua cara, no seu nariz, de que a sua startup precisa mudar. Você precisa mudar alguma coisa. Então, esse é um daqueles episódios que podem ser duros de ouvir, mas eles são importantes para você que tem uma startup. E já que é só entre a gente, eu também quero te ouvir. Deixa seu comentário no Spotify ou na plataforma onde você estiver ouvindo, se você concorda, se você tem um caso específico que se relaciona com os pontos que eu falei aqui, onde você já teve que recalcular a rota, comenta lá. Eu vou ler todos, prometo. E, obviamente, além dos sinais que mostram que algo precisa mudar, deixa eu te trazer um sinal positivo que vale a pena adotar. A Zendesk, a nossa parceira aqui no Growthaholics, oferece a melhor solução para você potencializar o relacionamento com os seus clientes. Com a Zendesk Suite, você integra e-mail, chat, redes sociais e muito mais. Tudo com suporte de inteligência artificial. E no link que está na descrição desse episódio, você garante 6 meses grátis da Zendesk Suite e do CRM de vendas, além de 30% de desconto no primeiro contrato anual. E ainda tem mais, você conta com benefícios VIP, como integração individual com o time de sucesso da Zendesk, além de eventos e conteúdos exclusivos. Então não deixa de conferir. Para esse episódio, além das minhas experiências e observações, eu também fui ouvir quem vive o empreendedorismo na raça. Conversei com os founders investidos aqui na Ace e perguntei quais foram os sinais de que algo estava errado e o que vocês fizeram para mudar a rota. Com base nisso, eu elenquei red flags cruciais que indicam quando é hora de mudar e, obviamente, coloquei muito do meu aprendizado em cima desses itens. Será que a sua startup já está mostrando algum desses sinais? Provavelmente sim, é normal que isso aconteça. O que a gente não pode fazer é ficar parado. Bom, pessoal, eu preparei 5 sinais aqui, mas são sinais bem grandes que vale a pena a gente aprofundar cada um, entender o que a gente pode fazer na prática sobre esse ponto. Eu acho que o primeiro sinal que eu gostaria de falar, que talvez seja o mais comum que a gente encontra por aí, é desalinhamento entre sócios e o time. Esse desalinhamento que no início parece algo trivial, ou é um descontentamento um com a performance do outro. Ele pode resultar em várias coisas. Pode resultar em silos dentro da empresa. A empresa começa a atuar de maneira blocada. Não, você cuida de vendas, eu cuido de produto, e a gente não tem aquelas conversas difíceis. E às vezes a gente acha que o conflito é algo que é gente brigando, batendo na mesa, socando. E, na verdade, o conflito oculto é o que acontece na maior parte desses casos. Eu já mediei muitas discussões entre sócios e fica muito difícil quando o desgaste chega num ponto em que, às vezes, a gente não consegue voltar. Então, eu acho que o mais importante é os sócios terem uma conversa muito honesta sobre,
O que eu quero dessa empresa? Qual o meu objetivo pessoal com ela? 2, onde nós queremos chegar? Qual que é a nossa visão de futuro? O que a gente está construindo? A resposta para o que a gente está construindo, ela é fundamental porque ela vai nortear todas as demais decisões da empresa. Quais as regras do jogo? O que define o nosso comportamento? Aí a gente pode discutir valores, pode discutir cultura, mas o que a gente entende como regra do jogo? E mais, o que a gente faz quando a gente nota que existe um conflito? Como que a gente chama a atenção um do outro, nesse caso como sócios? E eu acho que essa conversa, a gente conseguir colocar isso na mesa, é fundamental para entender se a gente está desalinhado de fato, se a gente não está desalinhado. Já aconteceu de uma empresa receber uma proposta de aquisição, e é uma proposta que eu, por exemplo, como investidor da empresa, achei pequena, o CEO dessa empresa achou pequena, mas o CTO dessa empresa já saiu olhando casas na internet para comprar. Isso, no final, essa empresa decidiu-se que ela seria vendida, porque o CTO não quis continuar tocando o negócio. Então, o que eu quero dizer com isso? Se essa discussão tivesse sido feita antes, diversas ações poderiam ter sido tomadas. Então, não varrer o conflito para baixo do tapete é fundamental. Quando a gente tem um desalinhamento com a equipe, muitas vezes a causa raiz é uma falta de clareza também. Falta de clareza do que a gente está criando para a equipe e falta de clareza de quem são as pessoas que eu preciso ao meu lado para encarar esse desafio. Quando eu não tenho clareza nessas duas coisas, eu começo a trazer gente que está desalinhada e essas pessoas não recebem de mim ou dos sócios o que a gente precisa fazer. Qual que é a missão? O que a gente está criando aqui? E às vezes as coisas ficam muito vagas. A maneira de resolver isso é colocar tudo no papel e chegar em conclusões sobre qual o perfil das pessoas que a gente precisa na equipe. E, às vezes, pior do que contratar alguém que se prove uma pessoa errada para o time, isso não é um juízo de valor em relação à qualidade dessa pessoa, mas simplesmente não tem fit com o que a gente está fazendo, é manter essa pessoa na equipe. Quando a gente mantém uma pessoa desalinhada na equipe, a gente está causando um dano irreparável quase na cultura da empresa. A gente está passando um recado importante para os demais e a gente está colocando alguém que deveria ter saído há muito tempo. Você, como founder, tem que tomar as decisões duras. Você tem que tomar decisões que a maior parte das pessoas não tomaria. É para isso que você está nessa cadeira. Eu acho que esse é o ponto 1. Esse desalinhamento acontece muito frequentemente. Esse é o ponto 1. O sinal número 2 é o mais comum. É o mais comum e eu acredito que várias startups se encaixam nesse quesito, que é a minha startup não está crescendo. Esse é o sinal mais óbvio que a gente tem no mercado. Eu parei de crescer. O que é um crescimento saudável de uma startup? Crescimento saudável de uma startup é um crescimento na faixa de pelo menos 10% ao mês. Para uma startup, isso é um crescimento bom. Uma faixa de 10% a 15% ao mês, a gente tem uma startup que está no quartil superior de crescimento no mercado brasileiro. Se eu tenho um crescimento abaixo disso, de 5% a 10%, eu ainda não tenho um crescimento que eu diria horrível, né? Não é ruim, é um crescimento relevante. Porém, se você tem o objetivo de levar o negócio para um outro patamar, esse já fica numa faixa inferior. Agora, se você cresce a menos de 5% ao mês, o seu faturamento ele é irregular, isso é um sinal. É um sinal de que alguma coisa está acontecendo. Esse sinal geralmente está refletido em algumas das pontas aí, né? Ou você não está conseguindo vender, ou você
está perdendo, vende e perde clientes. Aí tem a outra taxa que é o churn, que é o cancelamento. Aí eu estou falando, obviamente, aqui de produtos de assinatura, mas também para pontuar para vocês o que é uma taxa de churn muito boa, é um churn menor do que 1% ao mês. Um churn numa faixa de 1 a 3% a gente pode considerar como administrável. Quando ele sobe e começa a entrar na faixa dos 5%, a gente começa a ter problemas. Então, pensando como alerta, né, um churn acima de 5% para quem tem um SaaS, para quem tem um negócio de assinatura, geralmente é um alerta importante. E quando a gente fala sobre esse alerta, né, sobre as razões para isso acontecer, geralmente estão ligadas ou ao seu produto, ou seja, o seu produto precisa melhorar, a forma que você vende o seu produto precisa melhorar, ou algumas razões de execução mais táticas, como a parte comercial e tudo mais. Eu vou entrar nesses pontos agora. A primeira coisa que a gente deveria pensar quando a gente não está crescendo, né? Geralmente o empreendedor pensa, peraí, eu preciso melhorar minha máquina de vendas não está boa, preciso turbinar minha máquina de vendas, preciso investir mais nisso. Essa é a reação mais comum que a gente vê. Só que se eu tenho que marretar muito a minha máquina de vendas, especialmente nos estágios mais iniciais de uma startup, isso significa um problema anterior. E esse problema anterior que a gente está falando aqui, geralmente tem a ver com o produto. E eu vou colocar alguns testes aqui para você fazer. Primeiro, quando você apresenta o produto, qual a reação do seu cliente? Então, a reação do seu cliente é, caramba, esse negócio aqui é espetacular, quanto custa, quanto tempo leva para implementar, consigo contratar isso para a semana que vem. É isso que a gente quer, é isso que a gente busca. A outra reação, que pode ser um falso positivo, que eu costumo falar, é, nossa, que legal, que ideia interessante, parabéns, você fez um bom produto, pô, que legal, fiquei muito intrigado, volta aí quando tiver novidades e tudo mais. A diferença do primeiro cenário para esse segundo cenário é uma empresa que está crescendo para uma empresa que está estagnada. Então, como que a gente leva para o primeiro cenário? O cliente pede o produto. A gente, para levar para o primeiro cenário, primeiro eu tenho que entender para quem que eu estou vendendo. E isso já é um clichê, né? O famoso ICP, o Ideal Customer Profile, para quem que eu vendo. Pois bem, o ICP de uma startup, a gente não tem certeza no início. E tem várias maneiras de eu entender qual é o meu ICP. Por exemplo, eu posso olhar minha base. Deixa eu olhar minha base de uma maneira monolítica. Eu divido a minha base por clusters de clientes. Esse por porte, enfim, por tipo de features que está utilizando, número de funcionários. A gente pode usar qualquer divisão que a gente quiser. E eu vou entender qual que é a taxa de cancelamento desse cluster que eu defini como, sei lá, número de funcionário Y, qual que é a taxa de conversão quando eu vou vender. Essas coisas vão te ajudando a calibrar um processo onde você depois vai falar com esses clientes e valida se é isso mesmo, né? Então, eu acho que esse é um ponto muito importante de entender exatamente o que você quer, né? E por que você quer o meu produto. Então, acho que esse é um ponto. O outro ponto é como que você empacota esse produto. Se o produto está conectado com as dores que o cliente manifestou, ou ele fala de um monte de coisa, somos uma tecnologia de AI, blá, 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 blá. Mas espera aí, o cara não quer saber se você tem AI, ele quer resolver o problema específico que tem. A forma que você vende está descrevendo isso. Quando a gente vai na parte da execução, a gente começa a tentar entender como é que eu gero leads hoje, como é que eu coloco oportunidades no meu funil. Eu tenho um fluxo constante de oportunidades sendo colocadas no meu funil, e lembrem-se, eu posso não ter um fluxo de oportunidades que eu estou colocando no meu funil, porque a minha proposta de valor
e o meu ICP, e o que o produto, né, em si resolve, não está claro e não está bom. Então, por isso que eu falei da primeira parte primeiro, porque você deveria olhar com muito carinho a primeira parte primeiro. Mas se eu não estou colocando leads de forma consistente no meu funil de vendas, eu vou ter também resultados inconsistentes de vendas. Não tem milagre, né? Então, esse é o ponto 1. Você tem que ter constância na geração de oportunidades. Isso pode ser de N formas. Obviamente, tem formas mais valiosas e menos valiosas. A forma mais valiosa é criar algum tipo de canal proprietário que você consegue usar para gerar leads. A forma menos valiosa nesse gradiente seria você usar mídia paga. E por que é menos valiosa? Porque todo mundo consegue usar mídia paga, a menos que você tenha um segredo maravilhoso de utilização de mídia paga, o que é muito raro, convenhamos. Então, isso é uma coisa importante aqui. Geração constante de leads. E aí a gente tem uma questão do processo de vendas. Eu tenho um processo, eu tenho um funil, as oportunidades fluem esse processo, enfim, tudo aquilo que a gente já sabe, mas às vezes a gente não enxerga. Mas eu diria que grande parte dos meus problemas tem a ver com a proposta de valor e o que o meu produto realmente resolve. Isso me leva agora para o ponto 3. O ponto 3, esse é um ponto mais sutil que eu colocaria aqui para vocês. Por que ele é mais sutil? Porque ele não aparece de cara. E o ponto 3 tem a ver com os clientes não usam todo o meu produto. Eles usam apenas uma parte do meu produto. Isso pode parecer, mas o cara está comprando, o cara está usando, o cara não cancela, mas ele usa parte do meu produto. Por que isso é um problema? Porque, você provavelmente está deixando dinheiro na mesa. E por que você está deixando dinheiro na mesa? Imagina que seu produto tem 1, 2, 3, 4, 5 features. O teu cliente usa 2 features. Só que o teu time, por trás, está mantendo 5 features. Você não tem dinheiro infinito e você não consegue triplicar, quadruplicar o seu time. Isso significa que você está colocando atenção em mais de uma feature. Então, o que a gente deveria fazer é, se eu tenho 2 features que o meu cliente usa, eu deveria colocar toda a minha energia nessas 2 features. Talvez seja uma. E transformar provavelmente o meu produto nessa feature. Isso dá medo, isso deixa a gente inseguro, mas vão por mim, isso traz muito mais resultado. E o que eu faria em cima disso, linkando com o item anterior, é você cruzar com o perfil de clientes que utiliza essas features. Então, você se lembra dos clusters que você montou no último item? Se você cruzar esses clusters com a utilização do seu produto, você também vai ver padrões. E se existe uma dupla chance desse ser o seu ICP, ou seja, ele usa muito essas features, esse é o problema manifestado, gente, não tem nem o que discutir. É só você implementar essas mudanças e colocar isso para rodar. Então, acho que isso é muito importante para que você não perca tempo. Então, tem uma razão aí de otimização da energia do seu time, mas tem uma razão de foco, de você conseguir reduzir o número de coisas que você está prestando atenção. Raramente, o problema do seu produto é faltar feature. Repito, raramente o problema do seu produto é faltar feature. Normalmente, o problema do seu produto é não colocar energia suficiente na feature que importa. É não pensar ponta a ponta a jornada do seu cliente nessa feature que importa, ou nessas 2, sei lá quantas features que fazem muito mais sentido para o cliente de vocês. Então, isso é uma reflexão super importante, a forma como o seu produto está sendo utilizado. Quarto sinal aqui para você prestar atenção. Eu vou dizer o porquê, mas eu vou dar o sinal aqui para vocês. E o sinal é: o tempo da decisão e implementação é muito longo.
Você faz uma reunião numa quinta-feira. Nessa quinta-feira, você mapeia determinados pontos que têm que ser corrigidos no produto e 2 experimentos que precisam ser feitos. Legal, a equipe sai executando. Quando você vê, não andou. Ou andou uma parte dele, passou 2 semanas, passou 3 semanas, passou 4 semanas, passou 5 semanas, e lembre-se, a agenda de uma startup é medida por semanas, não por meses. Eu diria que a gente poderia até falar de dias, mas são semanas. Uma coisa andou, 2 coisas andou. Então, esse é um sinal extremamente importante. Extremamente importante. E o que esse sinal está te dizendo? Está te dizendo que você tem um problema de execução. E esse problema de execução pode ter algumas causas. Uma delas, olha que interessante, pode ser que você é um super centralizador, uma super centralizadora, você pegou toda a carga de trabalho nas suas costas, você assumiu toda essa carga de trabalho, e quando você vira o gargalo, você basicamente reduz o output da empresa. Então tá, então não vou mais ser um gargalo e vou descentralizar, eu vou delegar. Tá bom, você começa a delegar. E as coisas também não começam a acontecer, começam a demorar. Por quê? Porque você colocou excesso de democracia. Tem um artigo do Paul Graham, que a gente vai colocar aqui nos comentários desse episódio, que chama Founder Mode, né? Que ele fala sobre você ser um founder e você ter que colocar sua visão no negócio, o seu jeito no negócio. Tem inclusive a ver com o meu livro Contra a Corrente. Se você ainda não comprou, está nas melhores livrarias, pede aí e depois me diz o que você achou. Mas se você delega demais, especialmente no início de um negócio, você vai criar um negócio medíocre. Por que ele vai ser medíocre? Porque ele vai ser a média das decisões das pessoas que estão tomando essa decisão. Então, ela vai acabar tendo uma cara de bom senso. Né? Não, essa é a melhor decisão, porque isso, por aquilo, porque aquele case, porque aquilo outro, porque eu li isso, porque eu li aquilo. E a gente sabe que as startups, a dose de ousadia que elas precisam, e de apostas que elas precisam, e de experimentos que elas precisam precisa ser acima da média. Então, se você não for o driver desses processos, não vai andar. E a chave está em encontrar o equilíbrio entre, nossa, se isso aqui eu não fizer, ninguém vai fazer. Obviamente tem algumas coisas assim na empresa, e você deveria colocar a sua energia nelas, principalmente. Mas tem coisas que o teu time poderia fazer se ele tiver uma orientação clara sua sobre o que fazer, como fazer, qual o próximo passo e assim por diante. Então, saber lidar com essa dicotomia é muito importante. Então, tem muita startup que, no afã de estruturar, estabelecer processos, acaba não intencionalmente criando um platô. Por quê? Porque quando eu estabilizo a operação, quando eu processualizo a operação antes dela estar pronta, né, antes de eu ter testado as coisas, o que acontece é que eu vou ter uma empresa menor do que ela poderia ter, porque os processos começam a me frear. Por outro lado, tem processos que você precisa ter, e você precisa ter processo para gerar lead, você precisa ter processo para contratar gente, você precisa ter vários processos. Mas você também precisa lidar com a dicotomia de, às vezes, matar, às vezes, bypassar processos. Então, de novo, tem uma arte aí, uma arte de surfar nessa dicotomia de quando entrar, quando sair, quando ser controlador, quando soltar. Isso a gente aprende. Então, avalie se não é isso que está travando o seu negócio de alguma forma. Quando empreendedores vêm falar comigo, eu, com a minha visão de já ter interagido com milhares, literalmente, de empreendedores, não centenas mais, mas milhares hoje, eu tenho um certo reconhecimento de padrões, o que me ajuda e me atrapalha. Né? De um lado, ele me ajuda muito porque é sobre gente,
mas eu tenho alguns padrões que podem me atrapalhar e eu tenho que constantemente lutar contra eles, que eu já vi uma startup desse mesmo setor fazer isso e não deu certo, e eu desconto que era outro time, com outra realidade, X anos atrás, então eu tenho que tomar muito cuidado para não enviesar negativamente com o que eu aprendi também. Mas o reconhecimento de padrões, quando eu sento com founders, eu já consigo identificar muito mais claramente do que os founders conseguem se dar conta alguns sinais, e esse sinal fica muito óbvio para mim, né? Teve um conselho que eu participei recentemente, e o founder, que acho que ele vai saber quem ele é, se eu falar aqui, ele adora metodologias e OKR para cima, OKR para baixo, e deixar descentralizar e deixar o time tomar decisão. E é o que acabou, e a empresa é muito boa, né? Ela estava com uma taxa de crescimento extremamente saudável, ela começou a ficar mais lenta. E a causa raiz da lentidão é que ele começou a contratar pessoas, talvez com perfil não adequado, mas também deu muita autonomia logo no início, quando ele ainda não tinha evidências de que a pessoa ia performar naquela cadeira, e aquilo tornou a empresa muito mais lenta e morosa, e quando eu vi, a empresa estava tendo briga da área de tecnologia, com a área de produto, com a área, quer dizer, quando chega nesse nível de briga que parece uma corporação, a gente tem um problema estrutural e nós como founders temos que entrar. O último ponto que eu quero dividir com vocês tem a ver com os founders e com a nossa cabeça, que é o desgaste emocional. Eu não aguento mais. Aquela sensação de não aguentar mais. E essa sensação tem algumas razões por trás dela. Mas antes de falar sobre isso, eu quero dizer para vocês que é relativamente normal founders serem colocados emocionalmente à prova a uma taxa muito maior do que uma pessoa que está numa corporação, enfim. Isso acontece pela natureza do negócio. O que quer dizer isso? Quer dizer que para você ser um founder, ser uma founder, você tem que ter um nível de resiliência mental mais alto do que a média. Se você é uma pessoa com um nível de neuroticismo muito alto, um nível de paranoia, e não paranoia como somente só os paranoicos sobrevivem, o livro do Andy Grove, onde ele é paranoico sobre o negócio, mas uma paranoia, aquela pessoa está me puxando tapete, papapá. Se você tem esse nível de diálogo interno, provavelmente a sua jornada vai ser muito dura, porque criar um negócio te coloca muito à prova. Você vai lidar com pessoas o dia inteiro, você vai lidar com incerteza o dia inteiro, você vai lidar com uma carga muito alta. Por isso que eu falo que empreender não é para qualquer um. Só que ter desgaste emocional e a gente tá próximo de um burnout é muito comum, mesmo para pessoas que têm um nível de resiliência maior. E a razão para isso são algumas. E eu vou compartilhar com vocês algumas coisas que eu fiz. Primeiro, eu sempre falo que as duas razões de morte de startups é quando acaba o dinheiro e quando acaba o gás dos founders, sendo que essa última faz acabar o dinheiro. Então, o que nos coloca basicamente como o gás dos founders, como o combustível que faz uma startup andar. Se o founder está num nível de desgaste e de falta de perspectiva, de visão tão grande, a ponto disso estar afetando demais a sua saúde mental, pode apostar que isso impacta na saúde mental da empresa como um todo. Ele impacta o negócio. E falando sobre isso de maneira bem franca, eu acredito que isso acontece quando existem conflitos não endereçados que fazem com que determinadas pessoas assumam cargas talvez maiores do que deveriam. Existe uma insistência em uma estratégia específica que não é a melhor estratégia e não se tem a clareza mental para mudar essa estratégia, mudar de caminho, mudar de mercado, mudar de rumo. Isso acontece quando a gente se depara com
com um evento muito relevante na trajetória da nossa empresa, uma saída de um sócio, enfim, um investidor falou que investia, eu gastei por conta, nunca façam isso, aliás, gastei por conta e o dinheiro não veio e eu tive que me virar. Todos esses elementos causam um desgaste muito grande. E eu acho que existe um agravante aqui, que eu diria que é uma causa importante, que é o founder não sabe se autogerenciar. O que significa se autogerenciar? Significa, né, quando a gente vai no avião e a gente lê aquele manualzinho lá, ele fala que a gente tem que colocar, se caírem aquelas máscaras, que sempre foi o meu maior pavor na minha vida, andando de avião, cai aquelas máscaras, porque eu acho que eu pensaria game over, né, quando cai aquilo, mas ele fala, primeiro coloque a máscara em você e depois coloque a máscara em quem precisa da sua ajuda, porque se você estiver colocando a máscara em alguém, pode acabar o seu ar, você desmaia e você e a pessoa vão ficar sem a máscara. E numa startup não é diferente, a gente tem que saber colocar a máscara em nós mesmos. O que isso significa? Se você chega para uma pessoa do meio, sei lá, mais tradicional, corporativo, e fala, pô, você tem que cuidar de você, você não pode se fazer isso. O que a pessoa vai falar? Poxa, é verdade, eu tenho que cuidar de mim, eu tenho que me alimentar melhor, fazer exercício, enfim. Se você fala para um founder, que normalmente tem a personalidade A, você fala isso para ele ou para ela, fala, porra, você tá louco, tem que tocar, eu tenho uma batalha aqui que eu tô lutando e tal. Então a maneira de chegar aos founders não é falar isso. A maneira de chegar até os founders é falar, você gostaria de ter uma performance melhor? Eu acho que a tua performance não está ideal. Como assim? Como assim? Mas a minha produtividade, olha a minha tarefa, minha lista de tarefas, eu uso não sei o que, metodologia, boto tudo no Notion, faço isso, faço aquilo, faço horrores. Você fala, não é isso não. É que eu tô vendo que você tá mais lento, né? Tá tomando decisão, às vezes, meio equivocada, meio emocional. Eu acho que você deveria trabalhar melhor a sua performance. E se você pensar em performance como um atleta, pensa em performance, você vai olhar pode olhar qualquer atleta, do Tiger Woods ao Michael Jordan, até um jogador de futebol, vai ter descanso, vai ter treino, vai ter descanso, e ele descansa como um profissional, ele sabe desligar, ele dorme, ele precisa dormir às 8 horas, ele precisa comer direito. Você está fazendo um negócio de alta performance aqui, mas você não está se cuidando como alguém de alta performance. Então, a melhor coisa para a gente pensar quando a gente está empreendendo é que para eu atingir a melhor performance que eu posso atingir, o que eu tenho que fazer é pensar como um atleta. É pensar, se eu quero correr o mais rápido que eu puder, se eu quero tomar as melhores decisões, se eu quero fazer... Eu preciso dormir, eu preciso comer direito, preciso me exercitar, preciso cuidar preciso fazer terapia, meditação, sei lá. Mas eu preciso criar metas para mim, e a gente funciona, né? Eu falo a gente porque eu tenho essa cabeça também, a gente funciona como alguém que compete, então a gente precisa se gerenciar. E quando a gente se depara com um problema que vai aparecer invariavelmente, toda semana, todo dia vai ter um problema, se eu estou preparado, como um atleta está preparado para entrar no jogo, eu consigo lidar com esses problemas, eu consigo lidar com essas questões. Então, acho que esses são elementos que todo empreendedor, toda empreendedora deveria cuidar e atuar com o mesmo nível de disciplina com que eu atuo nos meus produtos, no meu negócio. Então, recapitulando aqui os 5 pontos que eu falei, primeiro, é desalinhamento entre os sócios e do sócio com a equipe. Esse é um ponto que segura muito do nosso crescimento. O segundo ponto é o crescimento, ou a falta dele. Esse é um sinal que a gente deveria estar extremamente atento. Não estou crescendo, por que eu não estou crescendo?
Terceiro ponto é como que seu produto está sendo de fato utilizado, não como você gostaria que ele fosse. Então, o que o cliente usa do seu produto, se ele está utilizando parte dele, acho que isso é um sinal de que você deveria atuar, isso vai melhorar os resultados do seu negócio. O outro ponto é a lentidão de execução, ou a empresa começa a ficar mais lenta e mais complacente, ou seja, o tempo de uma decisão até a implementação deixa de ser contado em poucas semanas ou dias e passa a ser contado em meses. E o último ponto é o desgaste emocional dos sócios, o desgaste emocional de quem está à frente da empresa. Ele mata o teu resultado, ele vai matar o teu resultado e o teu projeto e vai te deixar pior ainda se você não tomar a rédea dessa situação. Então, esses são os pontos. Eu espero que você tenha tido alguns insights nessa conversa. Todos esses sinais foram vividos por founders que a gente conhece, por mim, alguns deles, que perceberam, recalcularam a rota. Sempre existe uma chance de você resgatar o seu negócio. Por pior que esteja a situação atual, existe sempre uma chance de você reverter o jogo. Até porque, como eu falo no meu livro, se a gente está jogando o jogo infinito, a gente faz as regras desse jogo. Você deveria tomar as rédeas também. E aí fica uma provocação do que eu já falei aqui, do que a gente abordou. Tem algum sinal que você está percebendo, gritando aqui para você? Eu queria conhecer, eu queria saber. Então conta para a gente nos comentários, no Spotify ou na sua plataforma que você utiliza. Conta nos comentários quais são esses pontos, o que você viu. E eu tenho muita curiosidade de saber o que você fez a respeito. Aí se você gostou e quer discutir mais com outros founders e com a gente, entra no nosso grupo, na nossa comunidade Growthaholics, lá no WhatsApp. Para entrar, tem o link aqui na descrição desse episódio, mas se você digitar www.aceventures.com.br/links, lá vai estar o link para você entrar na nossa comunidade e bater altos papos com a gente, com outros founders como você. Valeu e até o próximo.